O teatro e a peste. A mais terrível peste é aquela que não divulga os seus sintomas. Isto ressalta a fisionomia espiritual de uma doença com leis que não pode ser cientificamente definida e com uma origem geográfica que seria idiota querer determinar, porque a peste do Egito não é do Oriente, que não é de Hipócrates, que não é de Siracusa, que não é de Florença, a negra, à qual a Europa medieval deve os seus 50 milhões de mortos. Ninguém dirá por que razão a peste se abate sobre o cobarde em fuga e poupa o libertino que se satisfaz em cadáveres. Porque onde o afastamento, a castidade, a solidão ser impotentes contra as arremetidas do flagelo, e porque há de um certo grupo de debochados que se isola no campo, como Boccaccio, mais 2 companheiros seus de membro pronto e 7 luxuriosas devotas, poder aguardar em paz os dias quentes que no seu auge vêm a peste retirar-se. E porque há de a peste, num castelo próximo transformado em cidadela guerreira e com um cordão de homens armados que proíbem as entradas, transformar a guarnição inteira e os ocupantes em cadáveres, poupando os homens armados, os únicos expostos ao contágio. E de igual modo, quem saberá explicar como foi possível os cordões sanitários que Mehmet Ali formou com um grande reforço de tropas no fim do século passado, por ocasião de uma recrudescência da peste egípcia, mostrarem eficácia a proteger os conventos, as escolas, as prisões, os palácios e focos múltiplos de uma peste, com todas as características da peste oriental, poderem rebentar de repente na Europa da Idade Média, em lugares sem nenhum contacto com o Oriente. Com estes insólitos, estes mistérios, estas contradições e estes episódios, é preciso compor a fisionomia espiritual de uma doença que mina o organismo e a vida até ao rasgão e até ao espasmo, como uma dor que, ao crescer em força e ao infiltrar-se, multiplica as suas avenidas e riquezas em todos os círculos da sensibilidade. Entre o empestado a correr aos gritos no encalço das suas imagens e o ator no encalço da sua sensibilidade, entre o ser vivo construtor de personagens que, sem isto, ele jamais teria pensado imaginar que as realiza no meio de um público de cadáveres e alienados delirantes, e o poeta que inventa intempestivamente personagens e as entrega a um público de igual modo inerte ou delirante. Há outras analogias que explicam as únicas verdades que contam e colocam a ação do teatro, como a da peste, no plano de uma verdadeira epidemia. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho acusa esta semelhança de atuação entre a peste, que mata sem destruir órgãos, e o teatro, que, sem matar, provoca no espírito não só de um indivíduo, mas de um povo, as mais misteriosas alterações. Se quisermos realmente admitir esta imagem espiritual da peste, teremos de considerar os humores perturbados do pestoso como a face solidificada e material de uma desordem que, noutros planos, equivale aos conflitos, às lutas, aos cataclismos e às derrocadas que os acontecimentos nos trazem. E tal como não é impossível que o desespero inutilizado e os gritos de um alienado num asilo não sejam causa de peste, também pode muito bem admitir-se que, ao passarem para o plano do teatro, os acontecimentos exteriores, os conflitos políticos, os cataclismos naturais, a ordem da revolução e a desordem da guerra, através de uma espécie de reversibilidade de sentimentos e de imagens, se descarreguem com a força de uma epidemia na sensibilidade de quem os contempla. Antes de mais, importa admitir que o jogo teatral, como a peste, seja um delírio e seja comunicativo. O espírito acredita no que vê e faz aquilo em que acredita. É o segredo da fascinação. Porque se o teatro é como a peste, não é apenas por atuar sobre importantes coletividades e as perturbar num sentido idêntico. Há qualquer coisa no teatro, como na peste, de simultaneamente vitorioso e vingador. Este incêndio espontâneo
que a peste ateia onde passa, não é mais do que uma liquidação imensa, um desastre social tão completo, uma tamanha desordem orgânica. A peste apodera-se de imagens que dormem, uma desordem latente, e de repente empurra-as até aos gestos mais extremos. E o teatro, também ele, se apodera de gestos e os empurra até ficarem fora de si, tal como a peste refaz a cadeia entre o que é e o que não é, entre a virtualidade do possível e o que existe na natureza materializada. Recupera a noção das figuras e dos símbolos tipos que atuam como golpes de silêncio, suspensões, calafrios, chamadas de humores, impulsos inflamatórios de imagens nas nossas cabeças bruscamente acordadas. Todos os conflitos que dormem em nós. Restitui-nos com as suas forças. E a estas forças põe nomes que saudamos como símbolos. E à nossa frente dá-se então uma batalha de símbolos projetados uns contra os outros, num impossível atropelamento, porque só pode haver teatro a partir do momento em que o impossível realmente começa. E a poesia, que se desenrola no palco, alimenta e sobreaquece símbolos realizados. Uma verdadeira peça de teatro transtorna o repouso dos sentidos. Liberta o inconsciente comprimido, leva a uma espécie de revolta virtual, impõe às coletividades reunidas uma atitude heroica e difícil. Tal como a peste, o teatro é, portanto, um formidável apelo de forças que conduzem o espírito, pelo seu exemplo, à origem dos seus conflitos. Se o teatro essencial é como a peste, não é por ser contagioso, mas porque é, como a peste, a revelação, a exposição, a projeção de um fundo de crueldade latente, através do qual se localizam num indivíduo ou num povo todas as possibilidades perversas do espírito. Há no teatro, como na peste, uma espécie de estranho sol, uma luz de intensidade anormal, onde parece que o difícil e até mesmo o impossível se tornam de repente o nosso elemento normal. O teatro, como a peste, deslinda os conflitos, liberta as forças, provoca as possibilidades. E se estas possibilidades e estas forças forem negras, a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida. Não vemos que a vida, tal como é e tal como a fizemos, ofereça muitos temas de exaltação. Parece que através da peste e coletivamente, um gigantesco abscesso, tão moral como social, se esvazia. E tal como a peste, o teatro é feito para esvaziar abscessos coletivamente. É provável que o veneno do teatro, lançado no corpo social, o desagregue, como diz Santo Agostinho. Mas fala à maneira de uma peste, de um flagelo vingador, de uma epidemia salvadora, em que todas as épocas crédulas quiseram ver o dedo de Deus, e que não é mais do que a aplicação de uma lei da natureza, onde todo o gesto é compensado por um gesto e toda a ação compensada pela sua reação. O teatro, como a peste, é uma crise. É uma crise que se resolve com a morte ou com a cura. E a peste é o mal superior, porque é uma crise completa. E nada mais resta depois dela, a não ser a morte ou uma extrema purificação. Da mesma forma, o teatro é um mal, porque equilíbrio supremo que não se atinge sem destruição. Convida o espírito a um delírio que exalta as suas energias. E vemos, para terminar, que do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a da peste, é benéfica, porque levando os homens a verem-se como são, faz cair a máscara, descobre a mentira, a frouxidão, a baixeza, a hipocrisia, sacode a inércia asfixiante da matéria, que chega às mais claras certezas dos sentidos, e revelando às coletividades o seu poder sombrio, a sua força oculta, convida-as a assumir uma atitude heroica e superior diante do destino, que de outro modo nunca teriam assumido. E a questão que agora se coloca é saber se neste mundo que escorrega,
se suicida sem dar por isso, será encontrado um núcleo de gente capaz de impor esta noção superior do teatro, que nos restituirá a todos o equivalente natural e mágico dos dogmas em que deixamos de acreditar.